Começa agora o Xadrez Verbal. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom crepúsculo, boa alvorada, você ouvinte do Xadrez Verbal. Estamos na nossa 13ª edição, é o Xadrez Verbal 13 e vai no ar numa sexta-feira. Só faltou ser uma sexta-feira 13, né? Só faltou isso. E aí, Felipe, como estamos? Estamos... Hoje o programa vai ser talvez um pouquinho, como diria o rei do camarote, meio que pesado, né? Se você está pessimista com a humanidade, hoje talvez não seja um programa que vai te consolar muito. Tire as navalhas, as giletes... Desculpa, isso é merchan. A lâmina de barbear... Quaisquer substâncias cujo uso em overdose podem causar problemas. Mas enfim, antes disso, até para tentar animar também, né? Um pouquinho de recadinhos, hora dos recadinhos. Recadinhos. Vou mandar um abraço aí pro nosso Ícaro Nunes, que escreveu um recado bem bonito, bem comovente até no nosso programa anterior. Ele está com um projeto bem legal aí de fazer uma simulação da ONU com alunos de escola pública e vamos manter o contato aí para ajudar nesse projeto aí do Ícaro. Vamos dar asas para o Ícaro. Meu Deus, depois dessa Desculpa, Ícaro. Ele nunca mais vai nos ouvir. Mandar um abraço também pro Felipe Marques, que disse que ficou muito feliz com sua nova saudação de Bom Crepúsculo, porque ele ouve o programa de madrugada. E também mandar um abraço para Isabela, a Isabé do Twitter, que ela mandou um e-mail dizendo que quer quebrar o recorde de ouvinte mais nova. Ela tem 14 anos. Eu acho que, inclusive, isso enquadra a gente em algum, sei lá, algum problema criminal, tipo, sei lá, irresponsabilidade com a juventude Coação brasileira. De menores. Sei lá, qualquer coisa assim. E mandar uma saudação aí também para todos os atletas brasileiros que lideraram o Parapan, não só por liderar o Potência, Parapan, hein? mas para mostrar como o esporte também é uma questão de inclusão, não é só desvio de dinheiro, não é só FIFA Gate, mas o esporte, no fundo, é uma atividade intrínseca à existência humana. Meu pai que falou que quer disputar o vôlei para cadeirante. Pô, manda bala. Mandar também o pessoal que escreveu pelo site da Central 3, afinal, o Xadrez Verbal é uma parceria entre o blog homônimo e a Central 3, que você está escutando. Então, o Joaquim, que falou que o melhor diplomata, sem dúvidas, é o João Carvalho, do canal Satirismo e da banda de funk satânico UDR. E também para o Gabriel Lopes, que fala que estamos fazendo um ótimo trabalho e fazendo de um futuro engenheiro de computação estar ciente do que acontece na política internacional. Ele usa Bhaskara, então. Se ele é engenheiro, ele usa Bhaskara. Imagino que sim. E deve saber o que é um isótopo. Vamos fazer essa enquete. Então, para começo de conversa, vamos para o nosso primeiro giro de notícias. Giro de notícias. E começamos com a notícia do dia 15 de agosto. Atividade de vulcão gigante faz Equador declarar estado de exceção. O vulcão Cotopaxi, a pronúncia está correta? Cotopaxi, não sei. Enfim, é um vulcão... É Colorado, é Aymara, Quechua... Não faço a mínima ideia. O expert aqui é você. Ele fica a 70 quilômetros ao sul de Quito. Só que o que acontece? Além de ter um vulcão gigante em erupção numa área extremamente delicada nesse sentido, né, já que ali a área dos Andes é extremamente delicada na atividade sísmica, esse tipo de coisa, dizem que o presidente do Equador, Rafael Correa, está se aproveitando da situação para fins políticos ao declarar esse estado de exceção, suspender alguns direitos básicos. Lembrando que nós falamos, inclusive, no programa anterior, que ele está sofrendo muitas críticas articuladas entre os sindicatos e movimentos indígenas, então não é só um fenômeno na natureza, também temos um fenômeno político. E não sei se você sabe, o Equador é um caso, não vou dizer o único, porque talvez existam outros, mas é o caso de um país que cita um vulcão em seu hino. Eu não sabia. No caso é o vulcão Pitincha, então, que é bastante citado. Inclusive tem um banco com esse nome, e que no sopé desse vulcão, que fica a 3.000 metros de altitude, também próximo de Quito, esse foi o palco da Batalha de Pitincha, em 1822, entre as forças do general Sucre e o exército real espanhol, e essa foi uma batalha decisiva para a independência
do país. Fica falando de vulcão aí, que quando tiver aquele vulcão islandês... Eu me recuso a falar. Eu vou fazer você falar aquele nome lá, que tinha 3 Ks juntos. Acho que, enfim, tinha 3 Ks em 4 letras. Eu tava vendo o Sense8 ontem, e tem um núcleo islandês no seriado. Você vê o nome dos atores, Não, é impronunciável. E tem umas acentuações, enfim. Mas um abraço para todos os nossos ouvintes da Islândia. Se você está nos ouvindo e está ou já foi à Islândia, mande um abraço. Um abraço para você. Alô, Fábio Massari. Como vai? Notícia do dia 16 de agosto. China intensifica a censura após críticas sobre investigações de explosões em Tianjin. Inclusive um dos nossos ouvintes até comentou que o programa passado poderia ter faltado um pouquinho aí das explosões na China, que as explosões em si, enfim, acabaram ficando de fora, peço desculpas. Caso vocês não viram, procurem pelo vídeo das explosões, porque é chocante. Foi uma explosão num setor de fábricas químicas, então vocês imaginam o tamanho da explosão. Teria deixado pelo menos 112 mortos, e mais de dezenas de páginas da internet foram bloqueadas e licenças de jornalistas foram encerradas. Tem mais de 720 feridos e a população, principalmente os parentes dos feridos, desaparecidos e mortos, cobra satisfações do governo. Então o governo aproveitou aí a situação para intensificar a censura. Lembrando que a internet na China ela é completamente filtrada, você não consegue acessar o que você quiser, apenas o que eles deixam. Notícia do dia seguinte, no caso, dia 17 de agosto. Com cerco à oposição, presidente do Egito instaura República do Medo. Então, como nós falamos, o programa de hoje não é um programa feliz do arco-íris, continuaremos nisso. Mas, enfim, nós temos comentado isso daqui, né, de que o Egito meio que deu uma volta em torno do próprio rabo, porque derrubou a ditadura Mubarak, fez eleições para eleger o Mursi, na única eleição democrática da história do Egito. Logo depois ele foi derrubado pelas forças militares e instauraram um presidente militar, o Al-Sisi, e que agora ele apenas tem intensificado também a censura e a perseguição política. Calcula-se que mais de 41 mil prisões tenham sido realizadas desde 2011 apenas por motivos políticos. E também com milhares de execuções, inclusive o próprio Morsi foi sentenciado à morte num julgamento ridículo, de rápido, de express, de autoritário. Né? E, em parte, ele ameniza esse discurso, também falamos disso no programa anterior, com o crescimento econômico do Egito, cujo símbolo é o novo canal de Suez. Notícia do dia 18 de agosto. Pivô de saia justa diplomática, senador boliviano Rogério Pinto Molina ganha status de refugiado. O Rogério Pinto Molina, que foi o pivô da crise que derrubou o Antônio Patriota. Depois tivemos a comissão disciplinar em relação ao diplomata Saboia, que hoje trabalha como consultor de política exterior para o PSDB, que lidera a comissão do Senado de Políticas Exteriores. Inclusive foi nesse âmbito que os senadores paulistas do PSDB, José Serra e Aloysio Nunes, fizeram uma moção de solidariedade ao genocídio armênio em seu centenário. E aí o Rogério Pinto Molina ganhou status de refugiado, já que ele já estava em solo brasileiro, né, dos critérios. Lembrando que o Brasil é tradicionalmente um dos países que não costuma recusar esse pedido, inclusive... Eu não mando um abraço para o Stroessner, por exemplo. mas inclusive de dissidentes políticos de vários países, inclusive, por exemplo, dissidentes políticos cubanos. Né? No Pan-Americano de 2007. Então, por exemplo, na época do PAN, tivemos aquele caso que, inclusive, um dia a gente pode debater isso, porque merece um menino Neymar especial também. Né? Falaram que o Brasil devolveu os boxeadores cubanos. Não, o que acontece? Para a pessoa ser refugiada, ela tem que pedir o status de refugiado. O Brasil ofereceu. Alguns atletas cubanos aceitaram, inclusive o treinador de handball da Metodista, se não me engano, é cubano. Temos vários atletas cubanos que vivem no Brasil com esse status. Só que os boxeadores cubanos que voltaram para Cuba, eles não aceitaram. Por quê? Porque eles queriam ir para a Alemanha, cumprir um contrato milionário. E aceitando o status de refugiado, o seu trânsito fica limitado até que as condições políticas do seu país mudem. Então, mas enfim, apenas aí constando que o senador boliviano de oposição, Roger Pinto Molina, ou seja, opositor ao Evo Morales, bolivariano da ditadura gay,
agora um refugiado no Brasil. O Aécio vai para La Paz? Não sei. Não sei. Eu vou ficar quieto. Ele vai mandar o Aécio de papelão no lugar. Vamos para nossa coluna aberta agora. Coluna aberta. Encontro bilateral entre Dilma e Angela Merkel aconteceu no dia 20, ou seja, ontem, já que estamos gravando, no dia 21, sexta-feira de agosto de 2015. A Merkel chegou na noite da quarta-feira, dia 19, às 8h30 foi o jantar de recepção, e ela foi embora ontem à tarde, às 3h30, se não me engano, foi a cerimônia de despedida. Não sei que horas o... Tomaram café junto? Teve jantar, teve café, teve um rolê bastante forte. Agora, falando sério, bem sério, inclusive caso o nosso ouvinte queira mais informações, ou ter essas informações numa forma têxtil, por assim dizer. Não, têxtil. Textual. Textual. Você não está fazendo roupa. Textual, desculpa, ficou ridículo. Isso foi uma cãibra mental. Lembrando a todos vocês que o cérebro é um músculo e que isso é uma ironia. Mas, enfim, foi uma reunião bastante proveitosa para as duas, porque tanto a Merkel quanto a Dilma vivem um cenário atribulado internamente, né? O cenário político brasileiro, né? Eu acho que o nosso ouvinte entende bem. E falamos um pouquinho de política interna, né? No nosso comentário anterior, embora não seja bem a pauta do programa, se bem que teve gente que sugeriu que a gente faça um programa de política interna, hein? Acho que querem ver a gente crucificado por aí, mas tudo bem. A Merkel ela sofre muitas críticas por conta da Alemanha ter se tornado uma fiadora da eurozona, por assim dizer, ter aumentado ainda mais o seu peso na eurozona, e isso causou uma série de críticas internas, inclusive falaremos um pouquinho mais sobre a Alemanha daqui a pouco. Porém, a comitiva da Merkel foi enorme, foram 7 ministros e 5 vice-ministros, e além de líderes empresariais, o CEO da BASF estava na comitiva e tal. O Brasil agora entra... Tinha alguém da Siemens? A Siemens é sueca, não é? Não é a Siemens é sueca, filhão. Você está... perdão, desculpa. Tá viajando. Agora a câimbra mental foi sua. Foi minha, total. Mas, enfim, agora o Brasil entrou num seleto hall de 9 países com que Alemanha e Brasil têm relações agora chamadas consultas intergovernamentais de alto nível. A Siemens é alemã. A Siemens é alemã, então o Google não mente. Desculpa. Não, o Google pode mentir, sim. Desculpa. Vai usar o Google na China. Vai usar o Google na China. Perdão. Mas, enfim, agora o Brasil entra num seleto hall de 9 países, vira um parceiro periódico da Alemanha. Né? O Brasil e a Alemanha já tinham assinado um tratado de parceria estratégica em 2008. Ou seja, mostrando aí que o Brasil tem, sim, um foco de política externa em países peso pesado no cenário internacional também. Né? Se você pensar que nos últimos 6 meses, a Dilma ela recebeu ou visitou, né, no caso do Obama, os líderes de 3 das 4 maiores economias do mundo. Né? O premier chinês, que esteve aqui, falamos disso no programa. Visitou o Obama, falamos disso no programa, ou seja, o programa já tem até uma boa periodicidade para usarmos ele como citarmos nós mesmos. E agora recebe a Merkel. A Alemanha vai botar mais de €500 bilhão em programas ambientais e tecnológicos brasileiros, inclusive captação de energia solar em casas do Minha Casa Minha Vida. Inclusive, obviamente, né, esses painéis são de energia alemã, né, são de tecnologia alemã, desculpem. Mas principalmente é uma parceria política que, além de amenizar aspectos de política interna, além de ter um intercâmbio econômico, ela sintoniza discurso para 2 grandes eventos que teremos esse ano. Lembrando aí nossos ouvintes que agora em setembro teremos o início da 70ª Assembleia Geral da ONU, aniversário de 70 anos da fundação da ONU, que marca o início do processo digamos assim, do prazo para o início do processo de reestruturação da ONU e suas instituições. Brasil e Alemanha são parceiros há mais de uma década na reivindicação por mais vagas para a reformulação do Conselho de Segurança. Um apoia o pleito do outro como membro permanente. E no fim do ano teremos a COP21 em Paris, a Conferência do Clima. E o Brasil é visto como um dos líderes dos países emergentes, digamos assim, né, nessa questão do clima, né, de que a queixa é de que
a gente polui muito hoje, mas é porque vocês ficaram 200 anos poluindo e ninguém falou nada. Mais ou menos isso. Né? E parte dessa parceria ambiental entre Alemanha e Brasil, e desses investimentos alemães, é para conseguir o apoio do Brasil, que é visto como essencial numa negociação aí de um acordo climático global e vinculante. O que significa vinculante para você que é nosso ouvinte e não é do direito, não é nosso advogado Peter Schuh? É obrigatório, que você tem que cumprir. Se você não cumprir, tem sanções, tem problemas se você não cumprir. E o Brasil, considerando a diversidade biológica, considerando aí a floresta amazônica, aquele papo de pulmão do mundo, etc., né, é considerado essencial para um novo acordo climático. Então, boa parte da visita da Merkel foi também para afinar o discurso nisso, também em referência à Conferência do Clima. E só para encerrar, né, um dos motivos também que a Alemanha procura diversificar os seus parceiros econômicos é pelo fato de que o seu principal parceiro econômico fora da União Europeia eram os Estados Unidos e Rússia. Com os Estados Unidos assinaram um tratado de livre comércio com a União Europeia, ou seja, isso já foi encaminhado. E a Rússia, desde a crise da Crimeia, é uma relação comercial que azedou, até pelas sanções impostas. Então a Alemanha está agora diversificando seus parceiros, o que também explica essa aproximação econômica com o Brasil, até para suprir um eventual travamento de negociações do acordo de livre comércio, que também está sendo negociado entre a União Europeia e Mercosul, embora a Argentina fique, com perdão do termo não muito acadêmico, fique arranjando sarna para nos coçar. Bueno, vamos passar agora para o nosso quadro de efemérides, a Semana na História. A Semana na História. Na última terça-feira, 18 de agosto, completou-se 425 anos da colônia de Roanoke, que foi encontrada abandonada. Explica mais para o nosso ouvinte o que é a colônia de Roanoke. Então, essa é uma história curiosa, porque ela foi a primeira colônia estabelecida na América do Norte pelos ingleses. Inclusive, a primeira cidadã inglesa que nasceu lá foi batizada de Virginia Dare, em homenagem à Rainha Elizabeth, que era a Rainha Virgem. Ela tinha esse nome só porque ela não era casada, porque de virgem ela não tinha nada, e isso não é problema de ninguém, deixando bem claro. Dizem que ela, inclusive, tinha um caso com Francis Drake, o famoso corsário e tal. A Doris Day não era virgem também, não. Enfim, mas o governador da colônia, que era o pai da Virginia Dare, ele voltou do Reino Unido depois de ter um encontro lá com a rainha, algum ministro, alguma coisa assim, e toda a colônia estava abandonada, nunca solucionaram o que aconteceu. Dizem que os índios mataram todo mundo, algumas lendas dizem que os colonos foram viver com os índios por conta de um inverno muito rigoroso, eles não tinham condições de se manter. Aí tem a lenda que dizem que os habitantes viraram servos por conta de um deus indígena e tal. Mas enfim, é uma história interessante aí, e que inclusive está num quadrinho, o Marvel 1602, que é bem legal, escrito pelo Neil Gaiman. E hoje em dia, Roanoke está no estado da Carolina do Norte. Ah, é? Não é? Então, mas é ali na região. É perto da Virgínia. 18 de agosto de 1920, ainda estamos nos Estados Unidos, pois há 95 anos atrás foi aprovado o sufrágio feminino. As três efemérides são dos Estados Unidos. No caso do sufrágio feminino, é para mostrar aí que não faz nem 100 anos que as mulheres votam nos Estados Unidos. O primeiro país do mundo a colocar o sufrágio universal foi a Finlândia, se não me engano. Na América do Sul foi o Chile, um pouquinho depois que os Estados Unidos, se não me engano também. E no caso brasileiro, o sufrágio universal foi colocado na Constituição de 1934. Porém, como nós tivemos o golpe do Estado Novo, as mulheres votaram nas eleições municipais de 36, porém as mulheres brasileiras só foram votar para presidente na eleição de 45, que elegeu Dutra. Isso mesmo. Né? Então, assim, não faz 70 anos que as mulheres brasileiras votam, ou seja, mostrando que você falar hoje de causas de questões de igualdade de gênero, questões de diversificação política, de abertura democrática, não é uma questão apenas de politicamente correto. Nós temos também um déficit histórico, mesmo em relação a outros países americanos, no assunto. E bem, eu aproveito também a ocasião. Você pode ter todas as críticas que você tiver à presidenta Dilma,
Mas você não pode desqualificar ela por ela ser mulher. É, como acontece. Seu comentário é chapa branca, só porque você recebe dinheiro do Recebo. Petrolão. Aqui a gente é imprensa vermelha. Não, mas você tem total razão nisso. Uma coisa é você chamar, sei lá, a pessoa de incompetente. Outra coisa é você chamar a pessoa de algum adjetivo pejorativo feminino. Né? Assim como dissermos, né, que a Rainha Elizabeth é o título de Rainha Virgem, mas ela, porque não casou, mas sua vida pessoal, sua vida amorosa não é problema de ninguém, assim como também não é o caso da Dilma. Assim como, aí entrando também, não é só para contrabalancear, porque eu falei disso no canal do Xadrez Verbal no YouTube já tem um tempo, também desqualificar o Aécio por, eventualmente... O uso de substâncias tóxicas. Sejam legais ou ilegais. Chamar o Lula de bebum, ou o Aécio de bebum, ou de qualquer outra coisa a mais. Né? Tem vídeos também do Aécio meio ébrio, enfim. É óbvio que a gente está entrando num terreno pantanoso aqui, mas para mim isso também não tem nada a ver quando você... Enfim. Você tem que avaliar a pessoa pela capacidade administrativa e política. Entendeu? Até porque também entra um pouco de hipocrisia, né? Porque como se ninguém tivesse aí os seus hábitos, suas vontades, enfim. Libera, STF. 20 de agosto de 1920, 2 dias depois, então, da aprovação do sufrágio feminino nos Estados Unidos, entra em operação a primeira rádio comercial do mundo, a 8MK de Detroit. Considerando que estamos aqui falando no rádio, né, acho que cabe, né, ficou pertinente aí. Inclusive essa rádio existe até hoje. Ela tem outro nome, mas ela existe até hoje e continua em Detroit, né, ou seja, deve só dar notícia ruim o dia todo. A melhor notícia que eles podem dar é, sei lá, que o Detroit Pistons ganhou um jogo, que é a única coisa, né, ganham, sei lá, 5 jogos na temporada hoje em dia. Mas enfim, então tá aí, 95 anos do rádio comercial, rádio público. E em Detroit também que foi fundada a Motown, né, que foi a gravadora, a principal gravadora da música soul negra, né, nos Estados Unidos. Lembrando que o rádio é bem anterior que isso, né? Só que o rádio normalmente ele tinha propósitos mais de comunicação, divulgação estatal, comunicação entre militares, talvez. Aqui estamos falando de uma rádio comercial que tocava música, que tem contato com os ouvintes, que manda abraço, entendeu? Que nem a gente faz hoje em dia, só que mais antigo. A gente não faz pelas ondas do rádio. Vamos passar agora para o nosso match. Novamente, um tema espinhoso no programa de hoje, porque estamos falando dos imigrantes, já que o governo dos Estados Unidos está gastando milhões para manter famílias imigrantes presas ilegalmente. Então esse é um assunto que a gente comenta aqui várias vezes, é que nessa semana ele pegou bastante, inclusive aqui propor uma discussão, tanto com você, meu caro Matias, como com o nosso querido ouvinte, que é o termo imigrante, imigração e tal. A Al Jazeera, e foi apoiada por alguns outros meios de comunicação, como o Independent do Reino Unido, eles vão parar de usar o termo imigrante, porque, segundo eles, é um termo muito jurídico, que descaracteriza a pessoa como ser humano. Vão passar a usar o termo como refugiados, ou então apenas falar em pessoas. Eles vão parar de usar o termo imigrante quando se refere a pessoas. Eles vão usar o termo quando você fala de leis, quando você fala de governos. Mas quando você falar de pessoas, que tantas pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo, por exemplo, eles vão usar o termo ou pessoas ou refugiados. Essa é uma questão interessante e que acho que também cabe um pouquinho de conscientização, até porque uma tecla que eu costumo bater bastante, você concorda, e acho que muitos dos nossos ouvintes vão se identificar com isso, nós vivemos um país americano. Nós somos um país feito por migrantes. Né? Você tem ascendência suíça, austríaca, portuguesa e espanhola. Portuguesa e espanhola. Eu tenho português, indígena, um pé na Holanda, um pé na Itália. Indígena eu também tenho, mas eu estou falando dos imigrantes. Sim, de fora. Você é casado com uma filha de japoneses. Neta, enfim. Então, assim, nós somos um país de imigrantes. Vários dos nossos ouvintes certamente têm uma história de imigração na sua família, das diversas nacionalidades que vieram para o Brasil. Então, esse é um tema muito importante para a gente discutir, até
para a gente refletir sobre a nossa própria sociedade, a questão dos haitianos aqui, especialmente em São Paulo. Mas, assim, em relação a essa notícia, que os Estados Unidos gastam milhões para manter famílias imigrantes presas de forma ilegal, mostra dois aspectos. O aspecto ético e da justiça, que é você cometer um ato de forma unilateral, e também mesmo o aspecto econômico, né? Você gasta dinheiro para fazer algo que é condenável, de certo modo. É uma matéria bem grande da Vice, né, uma revista conhecida que publica algumas reportagens bem interessantes, outras vezes nem tanto, mas acontece. Né, 10 coisas que você faz quando... Mantenham sempre o senso crítico. Inclusive, ouvindo o nosso programa, claro, inclusive vamos falar disso no canal do Xadrez Verbal, mas daqui a pouco falo disso. Mas é uma matéria bem interessante da Vice, bem grande. Paralelo a isso, nós temos que a Eslováquia... Só para continuar nos Estados Unidos, antes da gente passar para a Europa... também teve um ouvinte nosso, não me recordo o nome agora, que comentou no blog do Xadrez Verbal sobre as últimas declarações do Donald Trump, né? Sim. E que mostra que o Donald Trump está completamente alienado nas declarações dele, porque logo ele é filho de uma escocesa. Então ele está atirando no próprio pé. E aí entra aquela questão, porque você hierarquiza os imigrantes, né? O imigrante europeu que fala o meu idioma, ou tem a minha religião, tudo bem. O problema é o imigrante que tem outra cor, que fala um idioma diferente, que tem outra religião, que aí é o link, né, com inclusive a notícia que você mandou no meio da semana, para a gente colocar na pauta, já que é importantíssima, que a Eslováquia, ela anunciou que ela vai receber imigrantes que estejam fugindo do conflito no Oriente Médio, porém apenas imigrantes cristãos. Até por conta da crescente islamofobia na Europa ocidental e principalmente oriental. E sob a justificativa de que não existem mesquitas na Eslováquia, então imigrantes muçulmanos poderiam ficar incomodados de viver ali. E não, é bom não deixar um islâmico incomodado. Entendeu? A Alemanha deve receber 750 mil refugiados esse ano. Lembrando também que a Alemanha tem uma comunidade muito grande islâmica e turca. A Macedônia declarou estado de emergência também. Sim, porque a Macedônia é a rota, né, por onde eles chegam, a rota terrestre. Seja eles vindo do mar, pela Grécia, ou vindo por terra da Turquia, eles passam pela Macedônia para tentar entrar na União Europeia. E aí entra também um aspecto ainda mais abominável, né, que são as pessoas que se aproveitam dessas calamidades humanas, né, porque nós temos praticamente uma falência no norte da África, uma falência social no norte da África, nós temos uma completa falência social no meio do Oriente Médio, nós temos questões humanitárias na África Central, pensando especialmente no Sudão do Sul, no momento, e em contraste... Sai a notícia, por exemplo, a notícia do O Globo, dando aqui os créditos, né, de que intermediários turcos chegam a ganhar 4 milhões de euros traficando gente pelo Mediterrâneo. Ou seja, são pessoas que fogem, têm que sair das suas casas por uma situação que não foi causada por elas, de conflito ou de exploração, tem que vender tudo que tem para pagar um traficante para tentar chegar na Europa, e mesmo assim, quando chega, é totalmente discriminada. Então, nós temos um ouvinte que, agora me fugiu o nome, ele mora no Reino Unido, ele sempre comenta bastante, mandar um abraço para ele, eu vou pesquisar o nome, eu vou dar um abraço para ele no fim do programa. Ele comenta um pouco a ótica dos países europeus, né? Especialmente, por exemplo, a ótica do Cameron, que é um cara que a gente... Já comentou bastante. A gente já falou dele aqui bastante. A grande família Cameron. Ele é o pior da família Cameron, né? O primo Cameron dele, pelo menos, deu Exterminador do Futuro pra gente. E Avatar, pra você que gosta do Pocahontas azul. Mas, assim, sim, existe também o problema de que os países europeus às vezes não comportam tanta gente, especialmente num cenário de crise, e existe sim um choque civilizacional, né? Um choque cultural, melhor dizendo. Mas a questão são pessoas que estão absolutamente desesperadas, são pessoas que não têm para onde, não tem como ir para algum lugar. E especialmente, aí entra um pouco uma questão, especialmente na França, né, são pessoas que foram educadas
num sistema europeu, né, ou então os seus pais foram educados num sistema europeu, né, os argelinos não eram argelinos, eles eram franceses que viviam na Argélia, por exemplo. Então, como eu disse, vou ver o nome desse nosso ouvinte. É uma questão válida, sim. Existe também um problema estrutural dentro da Europa, óbvio. Não estamos falando que todo mundo poderia chegar e tem onde se assentar, né? O mundo está saturado de gente. Porém, é uma questão extremamente calamitosa. E nós temos que nos solidarizar com... acho que eu falei errado, mas tudo bem. Com essas pessoas que estão numa situação muito mais desesperadora. Então, o Brasil parece que agora está começando a incentivar também a migração de sírios para o Brasil. Né? Várias novas famílias sírias estão vindo para o centro de São Paulo. Então, fica até, não sei se eu posso dizer um apelo, mas se você conhece, se você mora numa cidade que esteja recebendo imigrantes por alguma dessas ondas de crises humanitárias, os receba bem. Não seja um babaca, com perdão da palavra, porque... Perdão nada, não seja um babaca. Porque se nós podemos achar que a situação pode estar ruim pra gente, que mora num país de terceiro mundo, ainda em desenvolvimento, temos problemas políticos e tal, para essas pessoas o problema é muito, mas muito pior. Né? Então... E olha, cara, se você vai usar o argumento de que você tem medo que os imigrantes tomem o seu emprego, o imigrante que não sabe falar direito a sua língua, o problema não é o imigrante, é você. Você que não está fazendo seu emprego direito. Então, mas é um problema que hoje está numa escala global. Né? Por isso que nós colocamos essas várias notícias hoje da Eslováquia, da Alemanha, da Turquia, dos Estados Unidos. Falamos de Brasil. E é um tema recorrente aqui no Xadrez Verbal. É um tema recorrente porque é um problema global. A gente pode elencar diversas crises. E está longe de ser sanado. Está longe de ser sanado. E muitas vezes a solução ela não é encontrada, às vezes, por uma vontade política também. Né? E lembrando, esses conflitos foram causados não por vontade dessas pessoas, né? Porque aí entra até numa tese liberal, né? Para contrabalancear um pouco, né? Para não parecer aqui que eu sou né? Mas é uma tese liberal que faz algum sentido, né? De que democracias raramente entram em guerra com outras democracias, porque se você for pela vontade popular, elas sabem que a guerra, quem vai pagar o pato é a população. Então, dificilmente nós temos esse cenário. Normalmente, esses cenários envolvem governos ou autoritários ou ausência de governos que fazem surgir grupos autoritários, como o auto-intitulado Estado Islâmico, né, que matou um arqueólogo famosíssimo na Síria, esses dias, inclusive. Então, são crises que não foram causadas por essas pessoas. No Haiti, nós tivemos décadas de ditaduras extremamente sangrentas, e quando a situação poderia começar a melhorar, nós tivemos um terremoto calamitoso também. No Bangladesh, nós temos uma situação climática ambiental extremamente complicada. No Sudão do Sul também, uma das piores secas. Estamos falando de uma das piores secas de uma região que já é seca, já é perto do Saara. Entendeu? Então, assim, não é culpa dessas pessoas. O principal que nós temos que ter em mente é esse. Quando a pessoa chega no Eurotúnel, tenta cruzar o Mediterrâneo, chega no Brasil, não é culpa dela. Isso, enfim, então não ficou nem muito de política, né? O programa, como nós dissemos, infelizmente ele está com esse tom um pouquinho pesado, mas talvez nem todo mundo goste, peço até desculpas, né, para os nossos ouvintes habituais que às vezes esperavam outra coisa. Se não gostou, muda de planeta. Não, mas que não, é um assunto delicado, complicado e que deve ser mencionado, né? Inclusive, se você tiver... Eu estou monopolizando muito a palavra hoje, Matias, desculpa, pode falar. Não, já dei os meus pitacos. Então o match já estourou hoje também. Então vamos passar agora. Vamos ouvir tango? Eu adoro tango. Então manda bala. Vou chamar o cheque. Cheque. Notícia fresca de ontem, mas que a repercussão está sendo toda hoje, né? Tsipras renuncia e convoca eleições antecipadas. Citando meu amigo Lucas Moraes, do Diário Liberdade, entre outros, ele foi dar um all-in na União Europeia sem um plano B. Tomou um truco, pediu 6, virou queda, caiu, e assim, mais uma vez, a social-democracia traiu a esperança dos trabalhadores. Então, inclusive, né, esse é o mote aí do nosso programa. Dá pra dizer que o Tsipras traiu o movimento, velho? Traiu o movimento, tio.
Então, apenas contextualizando aí para o nosso ouvinte, por que o Tsipras renunciou e pediu novas eleições? Por dois motivos. Primeiro, porque as condições de negociação com a União Europeia ficaram muito rígidas e ele manteve a necessidade dessas negociações, que é uma postura de certo modo válida, porém isso causou uma dissidência interna ao seu partido, o Syriza. Um grupo de 25 parlamentares se separaram e criaram um novo grupo chamado Unidade Popular, né? Caso né, fazendo um paralelo aí para nossa realidade, é como, por exemplo, quando um partido trabalhista ganha as eleições e abandona, entre aspas, deixa de lado algumas causas históricas da esquerda, e aí os membros mais radicais desse partido saem e fundam outro partido. Né? Um abraço para nosso ouvinte Luiz Helena. E para a plataforma de esquerda do Syriza. Entendeu? Então, assim, o Syriza criou um racha interno, porque a sua ala mais à esquerda é contra o que o Syriza está fazendo atualmente. E com isso, com esse racha interno ao Syriza, o Tsipras já não teria tanta possibilidade de manobra dentro do parlamento grego, sua maioria ficaria ameaçada. Então ele renunciou, pediu eleições antecipadas, com propósito, né, segundo ele, o povo grego vai avaliar se negociamos bem. Ou seja, ele renunciou, porém será um candidato nessas novas eleições, pensando eventualmente em formar-se uma nova coalizão, só que agora alguns de seus antigos aliados farão oposição a ele, e agora teremos o Tsipras como mais ou menos um partido de centro-esquerda. Agora eu já vi análises que mostram que o Tsipras sai fortalecido, na verdade, dessa renúncia. Porque ele teoricamente se livraria, entre aspas, dos mais radicais que impedem ele de negociar. E também porque ele teve um ganho na imagem pública recentemente que ele aparece como um favorito nas próximas eleições. Tem que ver como a oposição, e principalmente a Aurora Dourada, que tem crescido muito, o que é comum nessas situações de crise, né? Os partidos mais radicais à direita crescerem, como é o caso da Grécia. Não, mas a esquerda também, né? Tanto que o Syriza acabou vencendo. O Syriza acabou vencendo, mas agora a oposição à direita ganha força. Sim. Também. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com alguns analistas que mostram que o Tsipras sai fortalecido dessa renúncia, por incrível que pareça. As eleições serão em 20 de setembro e indo nesse seu raciocínio, é sim uma possibilidade, né, de que agora... Até por conta do referendo. Isso, ele se torne o líder, digamos assim, de um blocão. Ou seja, mesmo os partidos mais antigos da Grécia, o Partido Trabalhista e o Partido Social Democrata, que é o partido de centro-direita liberal, que era o partido anterior ao Tsipras, acabem formando uma coalizão com o que sobrou do Syriza sob liderança do Tsipras. E contra a plataforma de esquerda, que está mais à esquerda, e contra o Aurora Dourada, que está mais à direita. Então tem esse risco de virar um grande centrão, né, usando o termo da história política brasileira, né, que é a origem do MDB, né, do PMDB, hoje PMDB. O partido mais sem identidade do Brasil. É o centrão. Vai para onde a banda toca. Todo mundo está ali. É um partido que se interiorizou também, né? Sempre se preocupou em ganhar o centro do Brasil, justamente. E inclusive agora Marta Suplicy foi pro PMDB, é provável candidata do PMDB à Prefeitura de São Paulo. Né? Toma essa, Scaff. A Prefeitura de São Paulo vai ser uma briga de foice, né? Porque vai ser Datena, Russomano, João Dória Júnior, Marta Suplicy e Haddad. Ou seja, temos 5 possíveis segundos turnos aí. Mas enfim, não interessa aqui nesse momento. Agora, voltando aqui para a Grécia, a questão é que os novos pacotes eles têm que ser constantemente aprovados, né? Os pacotes de resgate e tal. Então, por isso que se faz necessária essa coalizão, essa maioria no parlamento grego. Porém, muita gente criticou, digamos assim, o Tsipras pelo seu movimento ter sido, né, como brincamos aqui no começo, uma traição à esquerda, né, especialmente as pessoas mais de esquerda mesmo, né? Eu sou um menchevique, a gente estava brincando aqui, né? Um social-democrata, se preferirem. Mas enfim, então, mas é importante colocar, porque às vezes as pessoas leem só a manchete. Parece que o Tsipras renunciou, pediu boné e foi para casa, né, ficar ali tomando vinho com azeitona.
Mas não, ele pediu essas eleições antecipadas, inclusive para tentar se fortalecer, e ele é candidato nessas novas eleições. Ou seja, ele renunciou, mas pode ficar. Que eu acho que provavelmente vai acontecer. Veremos, próximos capítulos. Ele tem um marqueteiro bom? Marqueteiro? É. Eu acho que não. Então, tá ferrado. Vamos para o nosso segundo giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do dia 18 de agosto de 2015. Banco Central da China faz maior injeção de liquidez em um único dia desde 2014. Então, nós falamos aqui, né, algumas vezes da possibilidade de termos uma crise chinesa no futuro, num futuro próximo. O FMI disse que a economia chinesa agora está crescendo menos, mas crescendo de forma mais sólida. Agora, te fazer uma pergunta aqui, Matias. Você gostaria de ganhar $1 milhão? Depende. $1 milhão para você Líquido. é bastante grana? Parece que sim. $500 milhões é bastante grana? Pô, $1 bilhão é bastante grana? pra cacete. Um banco central chinês pôs 18 bilhões de dólares em um dia só no seu mercado monetário via operações de mercado aberto, que eu não sei o que significa, né? Nossos amigos aí do mercado de ações podem até nos ajudar, mas enfim, foram 120 bilhões de yuans. Parece número pra caramba, viu? Não, mas ó, é muita... Se você pensar que a China veio aqui e anunciou investimento de 50 bilhões de dólares no Brasil, isso para investimentos de anos. Eles botaram 18 em um dia, meu irmão. Então, isso quer dizer o seguinte, ou que eles estão a fim de sair da crise, ou então que a crise vai ser pior do que a gente imagina e eles estão tentando apagar o incêndio. Mas fica aí o registro aí dessa grana toda que nós nunca teremos. Nem de longe. No dia seguinte, 19 de agosto, sai um levantamento que a extrema-direita alemã realizou mais de 1.000 ataques em 2014. Então... Voltando ao tema da imigração... Exatamente, né? Nós iríamos falar, como eu disse, nós iríamos falar de novo da Alemanha, né? Tem uma crescente onda de preconceito ao Islã na Alemanha, especialmente, a imigrantes islâmicos. E lembrando que tem imigrantes turcos na Alemanha que estão lá já na segunda geração, alguns na terceira geração, e que chegaram lá a convite do governo alemão. Agora, o mais curioso, que é um tema que nós debateremos muito no futuro programa que teremos aqui, o Fronteiras Invisíveis, é que a maior parte desses ataques da extrema-direita alemã, de partidos inclusive que se proclamam como neonazistas, e sim, o nazismo era de direita, essa é uma discussão anacrônica atual, mas que precisamos falar um pouquinho mais disso. Eu tô para fazer um vídeo no canal sobre isso faz tempo. Já ouviram falar de Olga Benário? De Rosa Luxemburgo? Não, mas enfim, hoje esses partidos neonazistas se concentram na região oriental da Alemanha, que era a região antigamente comunista. Porém, justamente por ser a antiga República Democrática Alemã, uma região em que economicamente ficou desigual em relação à chamada Alemanha Ocidental, então esses grupos que nascem, né, assim como no Oriente Médio, assim como na África, assim como aqui, esses grupos radicais sempre vão nascer onde não temos condições sociais favoráveis. Né? O cara tem que estar desempregado, o cara tem que estar desculpa o termo, né? O cara tem que estar na merda para decidir fazer merda. Né? Então... A maioria desses ataques aí na região que corresponde à antiga República Oriental da Alemanha. A RDA. Inclusive, eu tenho um texto na série Fronteiras Invisíveis da Europa, que são um texto que eu discuto o nacionalismo na Europa no meu blog, comparando a Europa, a antiga Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. E por mais que na maioria dos índices sejam favoráveis à Alemanha Ocidental, tem alguns índices que a Alemanha Oriental é favorável. Porque, por exemplo, nos antigos Estados comunistas, era obrigatório a vacinação, né? Assim como é no Brasil. E nos Estados europeus ocidentais, alguns não são, como nos Estados Unidos não é obrigatório. Então hoje, mas como o hábito se manteve, a população da Europa Oriental é muito mais vacinada, ela produz menos lixo e ela recicla mais, porque eram campanhas da antiga RDA. Mas não sei se eles ainda andam de Trabant. Pergunta para o Flávio Gomes. E queria mandar um abraço também para os antifascistas de Liverpool, que botaram para correr o pessoal que queria organizar uma marcha do homem branco nesse último final de semana. Tá aí o nosso aplauso. E você falou do Flávio Gomes, mas realmente mandar um abraço para ele, até porque ele vai aparecer aqui na Central 3 em breve, Novidade. Né? Tem um projeto aí, Tem um né? projeto. Do dia 20, estamos ainda falando da extrema-direita na França. No caso, a maior figura desse segmento no país, o Jean-Marie Le Pen,
é expulso do seu partido. É, o cara é tão mala que nem o pessoal lá... Não, lembrando que a presidente do partido atualmente é a Marine filha. Le Pen, a filha dele, que concorreu às últimas eleições. e que dizem que nas próximas eleições presidenciais francesas é partido mesmo. Vai ser candidata, pode até ganhar. Até porque o Hollande está com uma aprovação muito baixa. Ele foi expulso por razões de divergência interna, alguma coisa assim. Ele disse que aquilo era tudo uma farsa, inclusive teria dito que os asseclas do partido, talvez uma referência à própria filha, agora querem dominar o partido que ele criou e tal. Mas enfim, é como você disse, o cara é tão mala que nem os de extrema direita querem ver ele pela frente. Presidente turco anuncia novas eleições para 1º de novembro. Breaking news! Notícia de hoje, né, a gente antecipou isso aqui, o Erdogan não conseguiu formar uma coalizão, nem muito menos uma coalizão para passar a sua nova Constituição, em que ele viraria basicamente o sultão, o líder eterno. Sabe o ditador do Sacha Baron Cohen? É quase aquilo que ele quer virar, né, almirante general Aladdin. Então, ele anunciou novas eleições para a formação de um novo parlamento, em que eles esperam conseguir, então, essa maioria para conseguir declarar o sultão. Bueno, a cachumba baixou e hoje temos de volta o nosso... Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Temos o menino Neymar. Tem menino Neymar Tem hoje. menino Neymar. Qual é o menino Neymar dessa semana, Felipe? Para o nosso ouvinte, né, que chegou agora, não conhece, menino Neymar é quando pegamos algumas coisas que a imprensa brasileira fala sobre política internacional, sobre os aspectos internacionais, e não fala muito bem, né, já que ela só sabe falar do Neymar. Então pegamos aqui e fazemos algumas observações ou correções. Nessa semana nós tivemos os 70 anos da publicação de Revolução dos Bichos, um dos clássicos do George Orwell, né? Tem o funk da Gaiola das Cabeçudas, né? George Orwell. Você só não pode falar do George Orwell nas eleições do Palmeiras. Senão o Pescarmona fica bravo. Mas, enfim, 2 blogueiros conhecidos na imprensa brasileira, não vamos citar nome, né? Você sabe quem são. Você consegue imaginar quem são, né? Blogueiros ligados mais Ao Miami Party. Algumas publicações que já condenamos aqui, inclusive. Eles resgataram esse aniversário falando, né, que o livro Revolução dos Bichos é um marco da denúncia dos males do socialismo, né, e que tem que se lutar contra o socialismo, inclusive hoje, né, aquele tom quase paranoico. Só que lembrar para o nosso ouvinte que o George Orwell, ele era socialista, ele inclusive lutou na Guerra Civil Espanhola. Fez parte das brigadas internacionais. Exatamente, pelos socialistas contra o nazifascismo, que acabou vencendo na Guerra Civil Espanhola. E ele escreveu Revolução dos Bichos, não para condenar o socialismo, alguma coisa como assim. um todo. Era uma crítica específica ao stalinismo, dizendo que justamente que Stalin traiu todos os princípios, tudo aquilo que ele dizia lutar a favor, criando um governo totalitário. O George Orwell, que era um socialista democrata, né? A gente brincou que ele seria um menchevique, né? Se você não sabe o que é menchevique, bolchevique, fica de olho que um dia a gente te explica. E depois, quando ele escreveu em 1984, também foi falando de totalitarismo como um todo. E aí pegando... Da esquerda à direita. Exatamente. Tanto a esquerda, o stalinismo, quanto a direita, o nazifascismo. Então, a crítica do Revolução dos Bichos não é uma crítica ao socialismo, porque o autor era um socialista e que não sequer era esquerda caviar, né, de ficar comendo caviar dentro de casa. Ele pegou em armas e foi lutar pelo que ele acreditava, foi botar a vida dele em risco, assim como Ernest Hemingway também foi na Guerra Civil Espanhola, tá? Foi, né? Foi. E então, assim, apenas aí, né, ficou muito clichê falar que a Revolução dos Bichos é contra o socialismo. Não, é contra o stalinismo. Aquele porcão lá, esqueci o nome do porcão, que é o personagem principal, ele é o Stalin. Ele está, em outras palavras, chamando o Stalin de porco. Então é isso. Bom, vamos passar agora para os peões da semana. Os peões. É aquele peão isolado que não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado, não vai para parte alguma. Quem é?
É a crise migratória aí que, infelizmente, mata milhares de pessoas todo dia, de forma direta ou indireta. É uma calamidade que nós, de certo modo, não podemos, somos quase impotentes, mas o pouquinho que conseguirmos fazer já pode ser alguma coisa. É como a gente já tinha falado, né? É só pensar no que sua família passou lá atrás e passar isso para frente, que não se repitam as mesmas coisas. E os peões promovidos são os refugiados, né, que apenas buscam por uma nova vida. Eles não querem tomar o emprego de ninguém, eles não querem explodir ninguém. Estamos falando aqui de pessoas simples, pessoas que simplesmente querem uma vida melhor, seja para si, seja para seus filhos, inclusive correndo risco de vida para isso, e que são pessoas. Isso que é o principal, né? Quando, né, resgatando o porco Stalin, né, que disse que quando você mata uma pessoa é uma tragédia, quando você mata milhões é uma estatística, não podemos reduzir essas pessoas a uma mera estatística de tantos imigrantes tentam entrar na Europa por ano, bababá. Então são refugiados, são pessoas, são seres humanos. Agora vamos para as nossas dicas culturais. The Almighty. Sétimo selo. E qual é a dica para nosso ouvinte, Felipe? A minha dica é justamente o Revolução dos Bichos. Você pode ler no site, terá o link aí para o livro e tal, mas você pode achá-lo, inclusive, no Google, né, em cópias boas, digitais, que não são, né, necessariamente legais, mas estamos aí apenas dando a informação, divulgando cultura, né? Então, só não vou dar o caminho das pedras, mas dá para achar. É uma boa leitura, justamente para manter o senso crítico, ter uma denúncia a governos ditatoriais, sejam eles quais forem, além de belas metáforas sobre porquinhos e cavalos, enfim, é um clássico, eu acho que vale a dica de leitura. Muita gente tem que ler no ensino médio, obrigada, mas acho que, né, normalmente você nunca curte a leitura que você faz obrigado, né? Mas sendo uma dica cultural, quem sabe você aproveita mais. Bem, e hoje eu não tenho uma dica, eu tenho duas. Meu Deus. Então vamos fechar o programa com duas músicas. E eu queria mandar essas duas músicas para o nosso ouvinte Matheus Rigon, que escreveu no nosso canal do YouTube. Sai Matias, chato pra caralho. KKKKK. Só manda música ruim. Música ruim são sugestão do Matias. Então, um beijo na tua alma, Matheus Rigon, que você vai ouvir hoje Die Totenhosen, uma banda de punk alemã com o tema Carnaval in Rio, Punk Was, em parceria com o falecido Ronnie Biggs, uma banda muito boa, inclusive, para quem gosta dessa... Ronnie Biggs é aquele do trem? Não. Esse é o Ronald Biggs, esse é só o Ronnie Biggs. Então, para quem gosta dessa relação entre música e futebol, o pessoal do Die Totenhosen, eles levantaram o Fortuna Düsseldorf da falência, porque eles são torcedores do time. E depois do Die Totenhosen, a gente vai ouvir The Fugees, com o tema Fugila, que é do álbum The Score, já que o Fugees era uma banda formada por filhos de refugiados haitianos. Sim. No estado de Nova Jersey. Inclusive, o líder dos Fugees ia ser candidato no Haiti. Já foi candidato, mas foi caçado, o Wycliffe Jean. Isso, eu falei bastante dele no blog, bem lembrado. A banda era formada pelo Wycliffe Jean, o Press, que era o primo dele, e a Lauryn Hill, que dispensa comentários. Então, os comentários finais, Felipe... Então, agora, né, lembrando aí, fica à vontade para comentar, seja aqui, seja no blog, seja no canal no YouTube, seja no site Central 3, seja no e-mail, xadrezverbal@gmail.com. Mandar meus parabéns aqui pro Matias, porque quarta-feira, dia 19 de agosto, foi dia do historiador. É nóis! Você aí... Regulamenta! E domingo agora, dia 23 de agosto... É o dia da fita preta, que é comemorado na Europa Ocidental, no Canadá, que lembra justamente vítimas do stalinismo, do nazismo e do fascismo, ou seja, de regimes totalitários, já que é uma coisa que a gente falou bastante aí. Mandar um abraço para o Sidney JV, que é o nosso ouvinte
britânico que mora no Reino Unido, não sei direito onde ele mora, mas ele sempre comenta, nem sempre ele concorda com a gente, mas os comentários dele são, mesmo discordando, sempre muito educados e muito construtivos. Ele é um exemplo aí para muita gente. Um abraço para o meu amigo Punk Steve também, lá direto de Bristol. E também mandar um abraço para nosso ouvinte Camila Medeiros, que ela fica aí nessa pegada, ela tá nessa época de vestibular, tal, ela fica pensando muito o que tá certo e o que tá errado, em vez de resolver o que tem que fazer. Mas então aí, esse é meu encerramento. Obrigado a todos vocês aí que nos ouviram. Desculpa aí pelo programa não muito animado, mas acontece. Então até a próxima. Então a gente vai terminar o programa aí mais pra cima com o punk rock do Die Totenhausen e o hip hop dos The Fugees. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um Xadrez Verbal, a sua dose de humor em política internacional. Até!